25 anos do nascimento do PCC. E para entender como ficamos reféns dessa organização criminosa, convidamos o jornalista Bruno Paes, que está aqui. Muito bem, Bruno, bem-vindo. Obrigado. Ele, junto com a socióloga Camila Nunes Dias, está lançando o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Infelizmente, a Camila não pôde estar aqui hoje com a gente, mas você de casa participa, como sempre, pela hashtag Papo de Segunda no GNT. Bruno, vamos lá. Da onde é que veio a ideia de investigar essa ascensão do PCC? Começa por aí. Bom, foi 2017, depois das rebeliões nos presídios no Amazonas, no Rio Grande do Norte, em Roraima. Eu e a Camila, a gente já vinha conversando. A Camila estava fazendo uma série de pesquisas nas fronteiras, no Mato Grosso do Sul, entrevistando bastante gente do PCC. Foi o momento do racha com o Comando Vermelho. E aí eu tinha escrito uma matéria para Piauí sobre essa rebelião nos presídios. Nos chamaram para escrever sobre o tema e a gente tentou partir dessa fotografia do modelo de negócio que se nacionalizou, né? Das facções nos diversos estados brasileiros, a partir do protagonismo e da história do PCC, que de repente havia expandido esse modelo de negócio para o resto do Brasil, né? Que história era essa que de repente estava todo mundo assustado e não entendendo nada? E você foi falar com quem? Você foi nas cadeias? Você foi... Eu e a Camila, a gente já está há muito tempo estudando. A Camila tem uma tese de doutorado sobre o PCC, que ela escreveu em 2012. Eu pesquiso os homicídios em São Paulo, a questão da violência desde os anos 2000 e tal. E essa era uma cena que a gente já vinha acompanhando. A gente entrevistou, falou com gente, vem falando com gente da cena criminal, vem falando com gente da polícia, vem falando com gente do Ministério Público, dos governos, para tentar entender essa cena. E a partir desse episódio de 2017, que era uma grande novidade, que revelava para o Brasil uma nova cena criminal, né? A gente tinha mais o desafio de falar, bom, agora o que a gente precisa contar, o que a gente precisa colocar no papel, que as pessoas ainda não sabem. E o que elas não sabiam, o que te assustou, por exemplo? Eu acho que tinha o lado de que as prisões, os presídios brasileiros que tinham crescido, na verdade os presídios passaram de 90 mil presos para 760 mil presos em 20 anos, de 1990 até os dias de hoje. E esse novo mundo construído atrás das grades, ele passou a ser governado por lideranças criminais que foram se fortalecendo a partir do modelo de segurança pública que a gente estava produzindo, que é um policiamento ostensivo nas periferias, muitas vezes truculento e violento, com muita gente morrendo, os jovens muitas vezes com raiva, sendo muitas vezes aprisionado em grande quantidade, pequenos criminosos, lotando as prisões, fortalecendo, se formando, fazendo networking, etc., fortalecendo as gangues prisionais. E foi preso, não fiz network. Mas é chamar de faculdade. É chamar de faculdade. Porque chega o moleque lá que cometeu um crime qualquer e faz uma faculdade mesmo. Sim, né? claro, vai sair de lá, porque se não entrar no esquema lá, não vive, né? E isso no Brasil inteiro, todos os estados com facções que não existiam até 2010, 2011, era PCC e Comando Vermelho, o terceiro comando, o ADA no Rio, mas eram restritos ao São Paulo e ao Rio de Janeiro. Aí, de repente, a partir de 2010, 2011, esse modelo de negócio se expandiu e estava presente em todos os estados, né? Então, essa era a história que a gente estava querendo contar. Por que teve esse aumento tão brutal de população carcerária em 20 anos? Houve aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma melhoria na gestão da Polícia Militar para prender em flagrante, né? Então, o modelo de segurança pública foi feito a partir da Polícia Militar, que você prende em flagrante nos bairros pobres vistos como perigosos. Em vez de você investigar, entender como é que funciona a indústria do crime, como é que eles lavam dinheiro, como é que gera grana, como é que eles conseguem arrecadar dinheiro para contratar a molecada, você ficava numa guerra constante nessas quebradas e prendendo muita gente. Com a molecada, gelo. A molecada, enxugando gelo. Enxugando gelo. Eu imagino que muito crime menor, ou seja, tráfico de drogas de pequeníssima quantidade. Porte, né? Sim. Porte de drogas. Porte que para essas pessoas de favela é considerado tráfico. Exatamente. E muitos, eu imagino que uma boa parte da população não julgada, que às vezes vai preso provisoriamente, 40%. Demora anos para julgar. Não tem dinheiro para conseguir esse monte de habeas corpus que a gente vê. E o mais louco é que a população carcerária vai crescendo e o crime não vai diminuindo, né? Tanto assim, né? Que prova que prender não necessariamente tem a ver com
acalmar o crime. Por isso, né? Porque você fica lutando com um soldado e não prende nenhum general. O Drauzio Varela falou um pouco sobre isso. O Drauzio me copia muito, é o engraçado. Drauzio sempre ele vai atrás de você. Tá estreando a próxima novela. Eu queria fazer uma pergunta, porque você falou que estuda os homicídios em São Paulo, e aí tem uma conversa sobre eles terem reduzido nos últimos tempos. E aí eu queria saber se você concorda com quem disse que os homicídios reduziram e ao que você atribui essa redução no número de homicídios no estado. Eu acho que não dá para falar que o PCC foi a causa da redução de homicídios, mas eles tiveram um papel que a gente precisa entender. Você tem uma história muito rica das periferias de São Paulo, que é uma história diferente dos outros estados, com movimento social, com igrejas evangélicas, com sindicatos. É uma história muito rica. E o crime sempre precisou se equilibrar, né, entre essas lideranças. Então você começou esse processo de aprisionamento, os presos começaram a dominar os presídios, principalmente a partir dos anos 2000, quando o celular se popularizou e os presídios se transformaram, viraram outra coisa. A partir do momento que havia celular, você podia conversar com o lado de dentro e o lado de fora e com outros presídios no estado. Virou um coworking. Virou um escritório. Um home office. Um home office, exatamente. E aí, a partir do momento que você criou esse domínio nos presídios, quem está na cena criminal, ele sabe que vai provavelmente passar uma temporada na prisão e a partir do momento que ele vai ser preso, ele vai ter que prestar conta da quebrada que ele qual a trajetória dele no crime, se ele pisou na bola ou se ele não pisou na bola. Então ele acaba tendo que... é levado a obedecer as lideranças que estão dentro do presídio. Então você acabou produzindo, por esse modelo de segurança pública, um sistema que fortaleceu as gangues prisionais, que criou um mecanismo de controle do comportamento no crime e que virou um novo modelo de negócio do tráfico de drogas que, de repente, a gente está assustado, falando, que história é essa, né, que está acontecendo? Então, essa complexidade toda, né, são vários, mas o processo a gente tenta descrever. Os erros da guerra, na verdade, o livro chama Guerra, porque são os efeitos colaterais da guerra, que a gente nunca presta atenção. A gente acha que a guerra vai resolver, que pela violência as pessoas vão obedecer, só que as pessoas reagem. Existem pessoas pensando e maquinando e pensando em formas de reagir. E o discurso do crime hoje o Estado é nosso inimigo, vamos bater de frente com o Estado. E assim ele seduz a molecada, trabalhando com essa masculinidade, com essa subjetividade masculina de pessoas que se sentem caçadas.